Vamos estudar o medo? 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Plim, plim, plim. Hoje eu trouxe para você a máquina do medo, a máquina do cérebro. Os 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Já vimos 4 códigos. E nessa noite, nesse episódio, nós vamos conhecer mais 2 códigos. Quando nós falamos sobre oratória, o medo está lá presente. Um dos maiores medos dos brasileiros é o medo de falar em público. Está entre os 3 maiores medos. Mas por que as pessoas têm medo de falar em público? Porque o medo é uma emoção. E eu vou mostrar hoje para você como que funciona no nosso cérebro a emoção do medo. O medo é uma emoção. Tem algumas emoções que são básicas do ser humano e já vem no nosso DNA, já vem quando nascemos. Essas emoções, elas estão presentes na nossa vida para nos proteger, para que possamos nos esconder, lutar ou fugir. É o lado animal do ser humano, o lado instintivo. E é isso que nós vamos ver. Vencer o medo. Está aí na sua apostila, e se você ainda não pegou a apostila, está aí na bio do Instagram. O medo é uma das emoções básicas do ser humano, junto com raiva, alegria, tristeza, nojo e surpresa. São emoções que estão presentes na nossa vida o dia inteiro. Quando essas emoções elas entram em atividade no nosso corpo, o nosso corpo gera sentimentos. E nós vamos ver hoje separar pensamento, emoção e sentimento. Nós vamos ver qual a diferença de cada um deles e como eles funcionam dentro do complexo corpo humano. Aqui na apostila diz que vencer o medo, a ansiedade e a timidez é uma tarefa da inteligência emocional. Você tem medo? Você tem medo? Natural você tem, mas medo natural faz parte da nossa essência. Mas o medo irreal, desproporcional, irracional, você tem? Você tem esse tipo de medo? Irreal, desproporcional, irracional? Nós vamos aprender hoje como controlar esses 3 medos, que são aqueles imaginários, são medos criados dentro do nosso cérebro. Coloquei aqui na apostila também que minutos antes de entrar em cena, um apresentador, no momento da sua apresentação, você pode sentir alguns sintomas. Nervoso, coração bate mais forte, a respiração acelera, fica tremendo. O medo quer tomar conta de você. Com isso, o foco deixa de estar no que realmente interessa, que é passar a mensagem, atrair e reter a atenção da sua audiência, e você foca no medo, você foca em você e perde o contato com a sua audiência. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Falar em público é uma oportunidade para você ou é uma ameaça? Vou repetir. Falar em público para você é uma oportunidade ou uma ameaça? E na aula de hoje, como o objetivo é tempo de você subir no palco e levar sua voz até os confins da terra, eu quero, nessa aula de hoje, demonstrar para você que falar em público é uma oportunidade e que você deve buscar esse entendimento, essa inteligência emocional para fazer com que surjam novas oportunidades na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Outra informação, o medo, ele oportuniza para nós, principalmente o medo irreal, desproporcional, irracional, ele diz para nós
que falar em público é uma ameaça, porque você vai estar exposto ao ridículo, você poderá ser criticado, você vai ser julgado. Então o seu cérebro, no intuito de proteger você, ele vai procurar dizer para você assim: ei, não se mete com isso, ei, não se envolve com isso. Isso gera ameaça e você corre risco. E aí, muitas vezes, você acaba ficando travado e não aproveita as oportunidades que a vida pode propor para você. Ó, aqui na apostila também está dizendo assim, ó, que quando nós nos sentimos ameaçados, e aí eu vou mostrar para você como funciona isso no nosso cérebro e no nosso corpo, aqui na apostila diz assim, ó, quando nós nos sentimos ameaçados, começam reações bioquímicas naturalmente a fluir pelo nosso corpo, que servem exatamente para nos ajudar a sair da situação de ameaça. Então, quando você entende que falar em público é uma ameaça, o seu corpo começa a gerar química e essa química vai proteger você, vai fazer com que você tenha sensações, os seus sentidos vão aflorar, que é aquilo que eu falei antes. Vai começar o seu coração a bater mais forte, as mãos vão começar a suar, dor de barriga, dor de cabeça, o corpo fica trêmulo, a garganta fica fechada, a pele fica vermelha, o rosto fica vermelho. São sintomas a partir das reações químicas e bioquímicas do medo. E é isso que nós vamos ver hoje como funciona. Ó, dois hormônios. E aí eu vou mostrar para você como que é o funcionamento também dos hormônios dentro do nosso corpo. A adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Quando estamos expostos a um estresse muito alto, e o medo de falar em público gera esse estresse, se eu não sei como controlar esse estresse, vai gerar adrenalina, noradrenalina, cortisol. E o que isso significa, Giovanni? Significa que o meu corpo vai irradiar uma série de situações químicas e bioquímicas e o meu corpo vai começar a se manifestar. E com isso, sendo um medo irreal, desproporcional, irracional, desnecessário. O meu corpo todo vai reagir como se eu precisasse de ajuda para uma proteção, para uma defesa, porque eu estou ameaçado. Ele vai gerar uma química desnecessária e essa química vai começar a judiar, machucar os seus órgãos, o coração, os rins, o fígado, o baço e o seu cérebro. Tanto que quando uma pessoa faz um transplante, eu falei isso na aula de ontem, quando uma pessoa faz um transplante de órgão, a primeira coisa que os cirurgiões vão fazer é dar uma medicação para o paciente para fazer com que o cortisol seja neutralizado, para que o corpo não gere o cortisol, porque o cortisol ele vai ser um dos hormônios que vai fazer com que o sistema imunológico reaja para aquele órgão, rejeitando ele. Então os médicos começam a dar doses de química, de drogas, para fazer com que o cortisol seja neutralizado. E na aula de hoje eu vou ensinar você como que você controla o cortisol com o cérebro, não com química. Como que você faz a gestão do cortisol, da adrenalina, da noradrenalina, porque o corpo não gere essa bioquímica com o medo desproporcional, irracional, irreal, pela oportunidade de falar em público, mas que acontece. Então, nós vamos aprender hoje na prática como que é esse funcionamento do corpo humano em relação ao medo. Está aí na sua apostila. Ó, a respiração aumenta, o ritmo do coração aumenta, o ritmo sanguíneo aumenta. São efeitos da adrenalina, tá aqui. Aí eu coloquei aqui também, na apostila, alguns exemplos para você ver e algumas hipóteses, está aí também na apostila. Por que tanto temor em falar em público? Ó, primeiro, porque ninguém gosta de se sentir ameaçado. E estar em cima do palco ou na frente de uma sala é como se você estivesse sendo julgado por aquelas pessoas. Então você está lá no palco ou você está na frente da sala aonde você está participando de uma reunião com seus colegas, com seus superiores,
ou com subordinados, ou com seus alunos, ou com uma audiência que está aí para ouvir você numa palestra, numa apresentação, num vídeo, aqui agora falando para você. Então, se eu estou fazendo isso, o cérebro está dizendo que eu estou me sentindo ameaçado, que pode dar errado. Você pode falar uma palavra que não é legal, você pode ser exposto a partir daquilo que você falou, alguém pode questionar o que você falou, alguém pode levantar hipóteses sobre o que você falou, pode ser criticado, pode ser julgado, e o seu cérebro quer proteger você disso. Sentimos isso mesmo contrariando a lógica. Afinal de contas, essas pessoas que estão na plateia querem ouvi-lo. Então, olha só, o seu cérebro está dizendo que você está ameaçado, mas as pessoas que estão na sala, elas estão aí para ouvir você. Vocês estão aqui nesse momento na aula para me ouvir, para conhecer sobre medo, para conhecer sobre oratória. Então, ei, cérebro, não é uma ameaça, é uma oportunidade. Outra coisa que aumenta quando temos uma oportunidade de falar em público, aumenta a ansiedade. Por quê? Porque quando eu começo a pensar, e aí nós vamos ver aqui como que funciona isso. Pensamento, a primeira informação que eu quero que você pegue agora, depois de eu ter feito uma pergunta, se falar em público para você é uma oportunidade ou é uma ameaça? Eu quero que você entenda que falar em público é uma oportunidade. Mas anote aí, se você tem um caderninho que está anotando no nosso mini curso, falar em público é uma oportunidade. Mas é importante você dizer isso para o seu cérebro. Quando o seu cérebro começar a emitir hormônios, ativar os hormônios do seu corpo, começar a gerar ansiedade, você vai dizer para ele assim, ei, cérebro, calma. É uma oportunidade, não é uma ameaça. E eu tenho controle da situação. Plim, um mago e uma maga, ele sempre tem o controle da situação, ele sabe o que está acontecendo. Por isso que eu estou mostrando para você o funcionamento do cérebro e do corpo humano com relação ao medo. Mas, Giovanni, o curso não é de oratória? É de oratória. Mas eu não estou fazendo. Então, se você quer aprender só oratória, o meu treinamento não é para você. Esse é um curso, é um mini curso de 5 dias que eu mostro 10 códigos para você. Mas no meu treinamento, se você só quer aprender oratória, você não é meu aluno. Porque eu não ensino a pessoa a aprender só oratória. Eu ensino ela a ir de aprendiz a mago. Plim. Eu quero que você seja um mago da oratória, uma maga da oratória, que tem domínio sobre o corpo, que tem domínio sobre o pensamento, que tem domínio sobre as emoções, que tem domínio sobre os sentimentos, que tem domínio sobre essa energia. E daí você tem controle sobre a situação, os ambientes e as organizações. Plim! Quando você falar, você vai saber o que falar, como falar e quando falar. Um mago sabe isso, uma maga sabe isso. Então é mais que oratória. Mas quando eu tenho que falar, e acontece isso comigo, acontece comigo também. Essa semana eu tive que falar num evento que estava lá o secretário de Estado de Saúde, interino, estava lá o presidente da fundação, estava lá 3 ou 4 diretores de hospitais, estava lá o diretor da Escola de Saúde Pública, estava lá um dos diretores do maior hospital da América Latina, e eu estava na mesa, estava lá a presidente do Crescentes, que representa os 29 municípios da região metropolitana, que tem 5 milhões de habitantes, e ela representa os 29 municípios, e estava eu também. E lá eu tinha que falar, então eu vou levantar e vou falar. Só que lá na plateia tem todos os tipos de profissionais também, com níveis intelectual, a grande maioria nível intelectual alto. E agora eu tenho a oportunidade de falar. Mas quanto tempo eu vou falar? 1 minuto, 2, 3? O que eu vou falar? Como eu vou falar? Mas quando você está lá, o seu cérebro começa a emitir ansiedade, para mim também. Ele gera essa ansiedade. E ele gerando essa ansiedade, como eu tenho controle da situação, eu consigo gerenciar. Eu gerencio.
E eu digo para o cérebro assim, ei, fica calmo, que eu tenho controle. Anoto o que é necessário, escrevo algumas coisas e eu tenho controle. E eu levanto, e eu falo. Eu crio um impacto no início da minha fala, eu pego um gancho, eu capto a atenção, conto uma pequena história, faço um relato da parte racional da apresentação, das informações, fecho e sento. E daí o cérebro fica pensando e eu fico refletindo como foi. E eu percebo que o meu corpo está totalmente natural. E eu consigo falar então de forma extremamente clara, persuasiva, com espiritualidade. E a audiência escuta e entende o que eu falei. Esse é o objetivo, de você ter controle sobre a oratória, mas também ter controle sobre toda a estrutura do seu corpo. E essa ansiedade, ela acontece para mim também. Ela acontece e eu tenho que gerenciá-la, eu tenho que controlá-la. Então não é automático, mesmo eu falando, sendo palestrante, gestor, o meu cérebro, isso é instintivo. Por isso que eu vou mostrar como funcionam os 3 sistemas. O nosso cérebro é trino, e eu vou mostrar isso também hoje, nessa aula aqui, como que funciona. Então, ó, o domínio do eu falei antes sobre empoderamento, o domínio do eu, o domínio da situação, o domínio desse momento é o domínio do medo, é o domínio da ansiedade, do medo irreal, desproporcional e irracional. O medo natural, como eu tenho falado para você aqui, ele vai surgir. Quando eu chego lá, eu não sei ainda como é o ambiente, embora eu conheça o ambiente, mas eu não sei como é hoje as pessoas que vão estar lá. Pode ter surpresa. Pode ter pessoas que eu não esperava que estivessem lá. Pode estar lá o governador, pode estar lá o presidente, pode estar lá o executivo, e eu não esperava. Então, o meu cérebro, ele tem que saber como funciona o ambiente. Aí eu tenho uma ferramenta lá, que é o mapa, está dentro do meu treinamento, essa ferramenta, que em menos de 10 minutos você consegue ter uma visão geral da estrutura da sua apresentação. Então, quando eu chego no ambiente, eu já sei. Eu já sei quem são as pessoas que provavelmente vão estar lá. Eu já sei qual personagem que eu vou usar, se é o orador, se é o líder ou se é o governante. Isso faz parte do método. É um orador? É um líder? É um governante? Quem é o apresentador? Que mensagem eu vou falar? A estrutura da mensagem? Quanto tempo? Eu já sei. E quando eu chego no ambiente, eu posso reestruturar. A pessoa vai dizer assim, Giovanni, você tem 2 minutos. Giovanni, nós queremos ouvir você, você tem 10 minutos. Você tem 5 minutos. E aí você vai entender qual é a diferença de uma fala de improviso para uma fala improvisada. Uma fala improviso e improvisada é diferente. Improviso é quando eu improviso a fala dentro do tempo e dentro da circunstância do momento que eu vou falar. Mas eu sei o que eu vou falar, eu tenho a estrutura do que eu vou falar. Falar improvisado é você ir para um lugar que você não está esperando falar e você não sabe o que falar. Você não sabe como começar, você não tem uma estrutura, você não sabe como organizar a mensagem, você não sabe colocar cada um dos itens, cada uma das partes da estrutura da mensagem na sua ordem, e aí você fala de qualquer jeito, qualquer coisa, isso é improvisado. Quando você sabe o método, quando você sabe como fazer isso, você pode ser chamado a qualquer momento, e é uma fala daí de improviso. Então eu não tenho problema nenhum de falar com a televisão, eu não tenho problema nenhum de falar numa rádio, eu não tenho problema nenhum de ser um mestre de cerimônias, eu não tenho problema nenhum de fazer uma palestra, uma aula em algum momento. Por quê? Porque eu sei como que é a estrutura, eu tenho a estrutura da mensagem, eu sei como organizar uma mensagem de 1 minuto, de 5, de 10, de 20 ou de 8 horas. Uma aula de 8 horas. Eu já dei muitas aulas de 8 horas, de passar um sábado inteiro dando aula para professores de centros de formação, dos Centros de Formação Profissionalizante do Brasil, todos professores com graduação, pós-graduação, e a minha aula era de 8 horas, convidado pelo MEC. Fui convidado para dar uma aula, e daqui a pouquinho eu fui convidado para 4 disciplinas.
Por quê? Porque eu sabia como organizar uma aula que ela fosse atrativa. E as pessoas ficassem 8 horas lá e no final ainda daria para continuar no outro dia, porque tinha dinâmica, tinha atividade, não é aula só. Eu não fico falando 8 horas. Então eu falo durante meia hora, aí eu faço uma dinâmica de grupo, eu faço uma dinâmica 2 a 2, uma dinâmica de 4, uma dinâmica do grupo todo, eu faço uma pesquisa, eu faço interações entre os alunos. E o tempo passa rápido, para 8 horas. Mas o que é isso? Isso é estrutura. Então, quando você tem esse domínio, você passa a ter controle. É isso que eu ajudo profissionais de todas as áreas a ter esse controle. Ter o controle da situação, inclusive do medo. E é isso que está aqui na apostila para você ver. Outra informação. Quero mostrar para você aqui como que funciona, então, dentro desse contexto do medo, como que funciona o cérebro. E eu desenhei uma máquina. Olha que legal, eu fiz uma máquina. Eu desenhei a estrutura com a minha experiência, com o meu conhecimento. Eu vou mostrar para você como que funciona a estrutura do medo dentro do nosso corpo, como que o medo funciona internamente no nosso corpo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: pensamento é energia. Eu até falei na aula de ontem, eu disse que eu ia criar uma nova teoria. E se você pesquisar isso, você não vai encontrar. Inteligência pensamental. Não tem inteligência emocional? O que é inteligência emocional? Claro que, de forma geral, a inteligência emocional significa que eu tenho gestão e controle dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. Mas o nome está escrito inteligência emocional, é inteligência das emoções. E é diferente dizer que inteligência emocional gerencia pensamento, gerencia emoção, gerencia sentimento. Pensamento é uma coisa, emoção é outra coisa e sentimento também é outra coisa. E nós vamos separar isso. Então, pensamento é energia. Emoção é o pensamento processado. Entendeu? Pensamento é energia, emoção é o cérebro processando, o corpo processando o pensamento e gerando emoção. Então, emoção, ela é bioquímica. Emoção é química. E sentimento, Giovanni? Sentimento é a emoção processada. Olha que legal. Pensamento é energia, emoção é o pensamento processado e sentimento é a emoção processada. Valeu? Olha o que eu coloquei aqui em cima. Aqui em cima eu coloquei assim, os estímulos externos. E eu coloquei o nosso cérebro trino em 4 caixinhas. E eu chamei o nosso cérebro trino, a primeira caixinha eu chamei de centro de controle operacional. O centro de controle operacional é o nosso sistema reptiliano. A segunda caixinha eu chamei ela de central das emoções. E a central das emoções é o nosso sistema límbico. O nosso sistema que gera emoções, tá bom? Então, as emoções, o nosso lado emocional está no lado direito do cérebro. Então, anote aí, D, lado direito, E. Lado esquerdo é razão, é o racional. Então, no lado direito do nosso cérebro está o sistema límbico, que é o nosso centro de emoções, nossa central das emoções. E o nosso cérebro também tem uma central lógica. E a central lógica é o nosso sistema neocórtex, que é o nosso lado racional, a estrutura racional, onde está a linguagem, onde está a comunicação. Isso que eu estou falando aqui para vocês nessa sequência lógica, nessa organização da aula, da forma como eu estou apresentando a aula para você, quem está organizando isso aqui nesse momento é a minha central lógica. Só que enquanto eu estou falando com você, o centro de controle operacional, que é o meu sistema operacional, está fazendo meu coração bater, os meus olhos estão piscando,
o meu fígado está funcionando, o meu intestino está funcionando, o meu pulmão está funcionando. Eu fico pensando e raciocinando aqui na central lógica. Então aqui na central lógica, nesse momento, que eu percebo que eu estou falando rápido, que eu estou falando lento. Aqui na central lógica, nesse momento, que hoje eu estou falando com você, eu tive que inverter, olha só que interessante. Eu tive que inverter a câmera, deixa eu contar para você como que está o estúdio aqui. Eu tive que inverter a câmera, porque ontem, quando eu fiz a aula, e eu estou fazendo a aula ao vivo com você, eu uso a câmera frontal do iPhone. Então, quando eu uso a câmera frontal, eu consigo ver. Agora, eu estou com a câmera traseira, para você poder ver as letras da forma correta. E eu estou vendo vocês que eu estou conectado lá no espelho. Estou abrindo para vocês o estúdio. Recursos. Mas então, olha agora que interessante. Por que eu contei isso para você? Porque eu estou explicando, dando uma aula para você aqui, e o meu corpo está funcionando automaticamente, e eu estou escutando a música. Tem uma música no fundo. Eu estou lendo aqui. Eu estou falando com um determinado tempo. Estou vendo lá a imagem se está online ou se não está online. Várias coisas estão acontecendo nesse exato momento enquanto eu estou falando. Olha que interessante. O meu corpo tem que gerenciar tudo isso numa fração de segundos. E como que é feito isso? Com o café que eu falei ontem para você. Fé, confiança e atitude. Tem que confiar e tem que fazer. Giovanni, pode dar certo, pode dar errado, pode. Eu só vou ver o vídeo depois no final. E se der errado? Se der errado, deu errado. Mas você percebe que é a atitude? Que é a confiança e a atitude? Isso está aqui, ó. O nosso cérebro, nesse momento, enquanto eu estou olhando para a câmera e estou vendo lá que está conectado, e eu estou escutando a música, está aqui, ó. Os estímulos externos. A música, o som, eu estou vendo que está conectado, isso são estímulos externos. Quem recebe no primeiro momento a informação é o nosso centro de controle operacional. E olha que eu fiz um caminho aqui, ó. O meu sistema de controle operacional, o centro de controle operacional, ele tem uma ligação com a central das emoções e ele tem uma ligação com a central lógica. E tem uma parte dentro do nosso cérebro que a gente chama ela de simulador de experiências. E esse simulador de experiências, dependendo do estímulo que eu recebo externo, ele acessa um arquivo de experiências, que está aqui, ó. Tem um arquivo de experiências e tem um outro local que é o sistema que eu chamei de simulador imunológico. Calma, você vai entender. E depois tem uma entrada e tem uma saída que vai para todo o corpo. Então aqui você está vendo o meu corpo, você está vendo aqui o coração, você está vendo o sangue, você está vendo as glândulas suprarrenais, onde os hormônios da adrenalina e o cortisol são criados, são ativados a partir de um impulso enviado pelo cérebro. Ele liga, ó, as nossas células, o nosso sistema interno, ele liga. Conforme vem um estímulo, ele liga. Então, por que numa fração de segundo, quando você leva um susto, um medo irreal, desproporcional, irracional, o seu corpo liga? O seu corpo liga através da central das emoções. É isso que eu vou mostrar para você. E eu vou mostrar agora um exemplo de como funciona o medo. Vou dar um exemplo primeiro simples. Você imagina aí, ó, e aí já vou associar com o código número 6. O código número 6, hoje, é medo de falar em público e o poder da palavra. E eu vou associar agora os dois códigos de hoje, nesse momento, numa atividade que eu vou fazer com você. Você vai fazer uma atividade. Nós já fizemos uma dinâmica lá no primeiro dia, ensinando como ligar o cérebro com o coração. E agora eu vou mostrar para você o poder da palavra. Quando que a palavra tem poder na oratória? Quando você faz
com que as palavras criem imagens. Quando eu consigo fazer, com o uso das palavras, fazer com que o seu cérebro crie imagens, esse é o poder da palavra. Então, quando você diz assim, eu nasci pobre, eu nasci pobre numa região muito pobre, numa região onde as coisas eram muito difíceis, você percebe que você não criou imagens? Eu disse que eu nasci pobre, de uma família muito pobre, numa região muito humilde, muito pobre. Não gerou imagem. Agora eu digo para você assim, ó, eu nasci numa região de italianos. E nessa região de italianos, a vida era na roça. Então nós levantávamos cedo para ir produzir. Porque pobre é quem não produz nada. Então, a nossa vida era uma vida de que era necessário produzir. Se você produz, tem. Se não produz, não tem. Se chove, no tempo de começar a semente crescer, a semente não cresce, ela apodrece. Então, eu nasci nesse lugar. E se eu dissesse assim, a minha casa era muito simples. Aí eu digo assim, a minha casa era uma casa de alvenaria, um telhado de telhas de barro, com uma porta rústica que tinha uma tramela. As janelas eram rústicas que tinham um zingate que a gente ligava, e esses engates eram de metal que tinha um soldadinho, que esse soldadinho prendia a janela quando eu abria, era de veneziana. E essa janela de veneziana tinha um vidro que a gente erguia, subia da janela. Você diz assim, Giovanni, eu conheço essa janela. Você criou imagem. Então, quando eu uso o poder da palavra com imagens, eu começo a usar o poder da palavra. Então, nesse momento, eu vou começar a mostrar para você, usando já o recurso do poder da palavra, com os estímulos externos. Então, eu quero que você imagine o seguinte. Você está chegando em casa, à noite, do trabalho. Ó, não criou a imagem. Está chegando em casa à noite do trabalho. Agora eu vou fazer você criar a imagem. Você saiu do trabalho. Você foi até a garagem da empresa. Você pegou seu carro. Giovanni, eu não tenho carro. Tá bom, você foi lá no ponto de ônibus. Você pegou o ônibus. O ônibus estava lotado. Você teve que ficar em pé. Percebeu? Fui criando com as palavras imagem. Mas eu vou pegar o exemplo do carro. Você pegou seu carro, já está escurecendo. E você vem naturalmente como você vem todos os dias. Veio tudo bem. Está entrando no bairro onde você mora, está chegando perto da sua casa. Só que quando você dobra, já é quase noite. Quando você dobra na esquina da sua casa, tem um homem encostado no portão da sua casa. Tem um homem encostado no portão da sua casa. Quando você olha, estímulo externo. Quando você olha no portão, o seu corpo inteiro fica gelado. Como que aconteceu isso? Mas numa fração de segundos. Você olha e você se apavora. Como que você vai parar agora? Como que você vai entrar no portão? E se for um assaltante? Se for um bandido? Se é alguém que quer me assaltar? O seu corpo começa, numa fração de segundos, a gerar química. E eu vou contar para você como que isso funciona. Você recebe um estímulo externo com seus olhos. Esse estímulo entra no centro operacional. Ele entra no centro operacional, que pega esse estímulo da pessoa parada no portão. A pessoa parada no portão, ele leva a informação para a central de emoções. A central de emoções já ativa o corpo, ó, perigo. Rapidamente ela faz isso. Joga no sangue, liga todos os órgãos, gerando nas glândulas suprarrenais adrenalina. Numa fração de segundo, ela diz assim, se liga, perigo, ameaça, E o corpo inteiro recebe adrenalina e o cortisol, o estresse. O estresse. Numa fração de segundos, as células se ligam. É imediato. E nesse exato momento, você está andando, você começa a andar e passa pelo portão.
Quando você leva a sua central lógica, a central de emoções, primeiro ela ativa os hormônios, ela ativa toda a estrutura do seu corpo de proteção, porque é uma ameaça, numa fração de segundos, milissegundos. É você olhar e o corpo já reagiu, surpresa. Surpresa é uma emoção. E gera daí a ansiedade, o medo. E essa emoção então vai para a central lógica e você continua andando de carro. Mas a central lógica envia a informação, para o simulador de experiência. E ele diz assim, o que eu faço? O que eu faço? A função da central lógica é dizer, o que eu faço agora? A central lógica envia para o simulador de experiência e diz assim, o que eu faço agora? O que nós já vivemos no nosso corpo, na nossa experiência do dia a dia? O que nós já vivemos que parecido com isso? Ele vai lá no arquivo de experiências e pega, diz assim, ó, pessoa no portão, o arquivo de memória existencial lá no nosso inconsciente diz assim, ó, uma pessoa no portão é uma ameaça. Uma pessoa no portão pode ser um bandido, um ladrão, um assaltante, alguém que está me esperando. E o cérebro começa a processar isso rapidamente. E aí, esse arquivo de experiência diz assim, olha, é perigoso. Devolve para a central lógica e diz assim, é perigoso. A central lógica pega isso e diz assim, passa reto. A central lógica diz assim, passa reto. Você pega o teu carro e passa reto. Só que quando você passa reto, a sua central lógica diz assim, isso é tudo automático. Você percebe que legal que é isso? A central lógica diz assim para você, olha e tenta identificar quem é a pessoa. Se você conhece, a central lógica que está dizendo isso. Aí você passa e olha para a pessoa que está lá no portão. A sua central lógica olha, o estímulo externo olha, é estímulo externo, a visão olha, e aí o simulador de experiências envia para o arquivo de experiência e diz assim, você conhece a pessoa? O seu arquivo de experiência diz assim, sim, é seu vizinho. Ó, sim, é seu vizinho. A central lógica, aí a central lógica pega a informação e diz para a central das emoções assim, ó, ei, pode parar de produzir hormônio. Não é ameaça, não é assaltante, não é bandido, é o vizinho. A sua central emite para todo o corpo, diz assim, pode parar de produzir, não há necessidade, não vamos precisar lutar, não vamos precisar fugir e não vamos precisar se esconder. O corpo desliga. Só que olha só que interessante, o corpo desliga, mas todo o corpo sentiu e recebeu cortisol, adrenalina, noradrenalina. O corpo ficou inundado, cheio desse hormônio. Uma vez. Aí ele desliga e acontece o seguinte, ele leva para o simulador imunológico, tem um simulador imunológico. O que significa o simulador imunológico? A experiência vivida. Essa experiência que você viveu agora, de você passar, de você não parar, vai ficar arquivada no simulador imunológico. Se amanhã, quando você vier de novo e tiver de novo uma pessoa no portão, o seu corpo não vai reagir da mesma forma. Por que não vai reagir da mesma forma, Giovanni? Porque o sistema do simulador imunológico criou agora um mecanismo que, a partir da experiência, da forma que você agiu, ele criou agora um modelo, um estilo para agir. Então amanhã, quando você vier de novo e o seu vizinho estiver no portão, em vez de você passar com o carro pela frente, você vai diminuir um pouco a velocidade, vai olhar e vai perguntar para o arquivo de experiência se é seu vizinho. O arquivo de experiência vai dizer que é, e com isso não gerou a química toda que gerou no dia de hoje. Só que daí você deu uma volta na quadra, quando você voltou na frente do portão, o seu vizinho está olhando para você e diz assim, se assustou?
Eu digo, ô vizinho, sacanagem, você me assustou. Eu achei que era um bandido, assim, eu vi. Quando você passou com o carro, eu queria dizer, ei, calma, calma, não se assusta, sou eu. Mas eu vi que você ficou, eu vi seus olhos, você estava com os olhos arregalados, você estava apavorada quando você passou por mim. Mas era seu vizinho. Percebeu? Então você percebeu a estrutura do medo funcionando num exemplo do seu vizinho. Mas deixa eu contar mais uma história. Você está em casa, você está deitado no sofá, é madrugada e você está assistindo televisão, está assistindo um filme aí, Netflix ou qualquer outro canal. Você está assistindo um filme e tem um silêncio total. Você está quase dormindo, assistindo o filme, tudo quieto, tudo um silêncio total. Um silêncio enorme. E você tá lá e daqui um pouquinho você faz assim, ó. Você se liga. Só que quando você tenta levantar, você não consegue. Você ficou petrificado. Um estímulo externo. Um estímulo externo. Agora é um som. O estímulo externo antes era uma visão. Um estímulo externo, um som. E esse som entra no sistema operacional, vai para a central das emoções, um som de madrugada batendo na janela, um susto, automaticamente o corpo inteiro começa a gerar de novo cortisol, adrenalina, noradrenalina, porque ele se assustou. Aí emite uma mensagem assim, tem alguém querendo entrar, tem alguém tentando arrombar a janela, tem alguém tentando arrombar a porta, tem alguém tentando entrar. E o seu corpo rapidamente manda a informação para a central lógica. A central lógica diz assim, batida na porta, batida na janela, estão tentando arrombar, é um ladrão, é um bandido. Manda rapidamente para o simulador de experiências, o simulador de experiência pergunta, batida na janela, batida na porta. Ele diz assim, ladrão, é perigo, é ameaça. E envia informação. E o seu cérebro lógico, e essa é a diferença do ser humano, o seu cérebro lógico, ele vai pegar a batida, assim que acalmar um pouquinho, você vai tentar entrar, porque o primeiro momento é gerar química, defesa, proteção. Ele vai tentar encontrar alternativa. O que está acontecendo? Ele escuta. Daí ele diz assim, escuta mais um pouco. Daí ele escuta de novo. Ele já identificou onde é. Agora ele escutou e identificou. É no quarto. Tem alguém tentando entrar no quarto. Aí o seu cérebro lógico conversa com o centro das emoções. O centro das emoções diz assim, vai lá ver pra mim, vê lá. Se eu preciso continuar emitindo hormônio, vê lá pra mim. O seu cérebro lógico diz assim, eu não consigo, eu tô travado, eu não consigo. Ele diz assim, mas você precisa ir lá, levanta aí. E ele manda informação, levanta aí, vai lá ver, abre lá a porta, eu não consigo. Então respira um pouco. Eu não consigo falar, eu perdi a voz, eu tô pedindo socorro e não consigo. Respira um pouco. O respira um pouco dá condição para você buscar uma alternativa. Você levanta, vai bem devagarzinho. Tudo é central lógica agora. Você vai bem devagarzinho, abre a porta. E quando você abre a porta, você tenta observar, está tudo normal. E quando você abre a porta, você acende a luz. E você vê que tem um galho batendo na janela. Um vento fez com que o galho batesse na janela. Aí a central lógica manda para o simulador de experiência, o arquivo de memória existencial diz para você que um galho batendo na janela não é ladrão, não é um bandido, não é uma ameaça. Então ele diz assim, não é uma ameaça. E ele leva para o simulador, por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre medo e falar em público. Ele leva a experiência para o simulador imunológico. O simulador imunológico
pegou isso e gravou, agora o dia que você tiver de novo, e ele manda uma informação, já falo o que vai acontecer. Eu mando para a central lógica dizendo para a central de emoções, pode parar de produzir hormônios. Não estamos ameaçados, nem sobre risco, nem precisamos fugir, nem precisamos lutar. Nem precisa ligar para a polícia, nem precisa fazer nada. E o sistema diz então para o corpo para de produzir. Só que de novo, o corpo inteiro recebeu uma carga muito forte de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, e o corpo inteiro ativou. Agora vamos voltar aqui e vamos entender como é isso agora, quando eu entendo que falar em público é uma ameaça e não uma oportunidade. Vamos pegar o estímulo externo. Uma pessoa vai chegar e vai dizer para mim assim, eu tô lá trabalhando, a pessoa diz assim, Giovanni, a TV tá aí, quer falar com você. A TV, ó, Giovanni, estímulo externo, a TV tá aí, quer falar com você. Vai para a central de emoções, TV. No meu caso, é para mim isso agora, eu vou falar para mim. Entra na central das emoções, TV. Vai para a central lógica. Giovanni, você vai falar na TV. Eu sei que tem duas possibilidades. Ou eu vou falar ao vivo, ou eu vou falar gravado. Vai para o simulador de experiência. O arquivo de experiência vai dizer assim, Giovanni, você já sabe falar ao vivo e já sabe falar gravado. Presta atenção então na câmera, presta atenção nos detalhes. Como eu já tenho as experiências gravadas no arquivo, o meu simulador imunológico diz assim, Giovanni, pode ficar tranquilo e vai lá e vai dar certo. Vem informação para a central das emoções, que não precisa gerar nenhum tipo de emoção, eu tenho controle, eu digo, cérebro, pode ficar tranquilo, eu já sei o que eu vou falar. Daí eu pergunto, o que é que eles querem? Ah, eles querem que você faça uma entrevista sobre determinada coisa, querem que você fale sobre determinada coisa. Então tá bom, diga para eles que eu já estou indo lá. Eu digo para a central que ela não precisa gerar nenhum tipo de química, e eu pego na minha central com o mapa que eu tenho, e eu vou lá e crio, pego algumas informações daquilo que eles estão querendo falar comigo, junto algumas informações, faço um rabisco, e eu vou fazer uma fala de improviso de 2 minutos, 3, 4, sem problema. Mas agora você nunca falou para a televisão. E você está lá, você nunca falou para a rádio, você nunca fez uma palestra, você nunca fez uma aula. A pessoa chega e diz assim para você, ó, Maria, João, Ângelo, você vai falar. Você amanhã na reunião, você vai falar. Você tem 5 minutos para fazer um relatório. Amanhã você tem 10 minutos para apresentar um relatório do teu setor. E toda a alta gerência vai estar lá. Vai estar lá determinada autoridade, vai estar lá. Quando você recebe essa informação, vai para a tua central de emoções, já começa o coração a bater. Por quê? Porque vai ir para a central lógica fazer uma apresentação. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Vai para o seu simulador de experiência, e o simulador de experiência vai lá no arquivo de experiência e diz assim, ó, eu vou ter que falar em público, amanhã eu vou ter que fazer uma palestra, amanhã eu vou ter que fazer uma apresentação. Ele vai dizer assim, ó, ih, cara, ferrou, isso é treta, você nunca fez isso, vai dar errado. Você vai se complicar. Já pensou você falar para o chefe, vai apresentar um relatório e vai apresentar números errados, vai apresentar alguma coisa que não está funcionando, você não tem resultado, você tem dificuldade, você é isso, e o seu cérebro vem para o sistema imunológico e você não tem nenhuma experiência vivida disso. Ele vai trazer uma resposta aqui e vai dizer assim, ó, cara, ferrou, eu nunca fiz isso. E como eu não sei como que faz, como que eu não tenho preparação para isso, o corpo vai começar a gerar adrenalina, cortisol, desde esse momento. Eu canso de receber pessoas perguntando para mim, Giovanni, eu vou ter que fazer uma apresentação lá na câmera, vou ter que fazer uma apresentação lá na empresa, vou ter que fazer a apresentação do TCC, eu vou ter que fazer a apresentação numa aula, eu vou ter que ser o mestre de cerimônia, eu nunca fiz isso, eu tô com o coração, eu não consigo comer, eu tô sem dormir o tempo inteiro, produzindo cortisol, produzindo adrenalina, noradrenalina.
Quando você sabe como funciona essa máquina, você fazendo o treinamento, aprendendo, e é isso que eu estou ensinando você aqui nesse mini curso, só aprendendo isso que eu estou ensinando para você, você sabendo aonde que o seu corpo reage, dependendo da situação, dependendo da emoção, dependendo do estímulo externo, dependendo do pensamento, a sua máquina vai entrar em funcionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu peguei os exemplos externos, mas tem exemplos internos. Aqui, ó, no arquivo de experiências, aqui no arquivo de experiência fica produzindo também o tempo inteiro pensamentos. Aqui nesse arquivo de experiências é que estão os arquivos do passado. Os arquivos do passado, excesso de passado, gera química que vai, dentro desses sistemas aqui, gerar depressão. Excesso de energia é ansiedade. Excesso de energia do futuro é ansiedade. Excesso de passado é depressão. Então, quando eu recebo estímulos, por isso que o poder da palavra, e por isso que é subir no palco, falar é fundamental para ajudar outras pessoas. Porque quando eu falo, eu coloco energia nova, que muitas vezes está nos arquivos de experiência da pessoa que está sozinha, falando com ela mesmo. O Dr. Augusto Cury chama de mesa redonda do eu. Quando você está sozinha, por isso que eu fiz redondo aqui, quando você está sozinho na mesa redonda do eu, gerando pensamentos de tristeza, pensamentos de que eu não vou conseguir, pensamentos que eu não sou suficientemente bom, pensamentos de vergonha, de timidez. Quando eu estou produzindo isso, nos arquivos de experiência, eu estou gerando informações para a central das emoções dizendo que eu estou ameaçado. E o meu corpo inteiro fica gerando essa química. E essa química gera doença. Por isso, mente sã, corpo são. Razão sã, corpo são. Mente sã, razão sã, corpo são. A minha razão, o meu racional é que controla a central das emoções. Com os arquivos que eu recebo, dos arquivos da memória existencial. Então, quando eu ensino você isso, nesse exato momento que você aprendeu isso, essa informação entrou no simulador, entrou no sistema do simulador imunológico. O conhecimento adquirido nesse mini curso está sendo gravado nos arquivos das experiências, mas está entrando também no simulador imunológico. Então amanhã, quando alguém disser para você que você vai ter que falar em público, quando você receber informação que você vai ter que falar em público, o seu simulador imunológico vai dizer assim para você: oportunidade. Até agora, se você não sabia disso, ele dizia ameaça. Você vai ter que falar em público, ameaça. Agora, o seu sistema imunológico, por isso que o meu projeto é um treinamento. Não é um curso. Eu vou treinar você para que você tenha o maior número possível de experiências para gravar as experiências no seu simulador imunológico. E o seu simulador imunológico vai criar, é como o nosso sistema imunológico, vai criar resistência para que você possa fazer apresentações, fazer aulas, palestras, lives, com fé, confiança e autoridade. Valeu? Que essa aula sobre medo possa ajudar você a entender como você funciona, como funciona a complexa e maravilhosa máquina humana. E o poder da palavra, como eu usei lá, as palavras não têm energia alguma. O sexto código,
o poder da palavra. As palavras não têm energia alguma, a não ser que criem ou façam surgir imagens. Quais as palavras que fazem surgir imagens nas pessoas? Aquelas que eu crio o ambiente, eu desenho o ambiente na minha mente e eu conto para as pessoas. Palavras podem curar. Olha que está escrito aqui. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, 20. Palavras curam e palavras delegam autoridade. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Com soldado sobre o meu comando, eu digo vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faço isso, e ele faz. Mateus 8, de 8 a 9. E Jesus disse assim, uau, nem em Israel eu vi tamanha fé. Vá, plim, o teu servo está curado. Então, palavras devem ser ditas direcionadas aos sentidos. Sempre use palavras dirigidas aos sentidos, não palavras abstratas. Em vez de dizer, eu sempre fui pobre, diga, cresci como um menino de rua. Minha escola era de caixa de papelão. Percebeu que diferença? Em um discurso, palestra, ou qualquer que seja a apresentação, você deve saber identificar as palavras de força que farão parte. Essas palavras de força devem ser fáceis de entender, não técnicas. As palavras são como o sal e a pimenta na comida. Tem que ser usada na medida certa. É imaginação. Através das palavras, faça o ouvinte ver o que você quer que ele veja. Um grande orador, ele pensa, ele fala e ele faz. Então, as palavras, elas não têm energia alguma, a não ser que criem ou façam surgir imagens. Quais as palavras fazem surgir imagens nas pessoas? Saber falar, como falar, o que falar, tem o mesmo valor de uma música para os nossos ouvidos. Plim, plim, plim. Terminamos a terceira aula. O medo de falar em público e o poder da palavra. Falar em público é uma oportunidade, nunca uma ameaça. Valeu? Namastê! O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até amanhã.